Por que eu tenho a impressão de que mesmo falando bem do filme, as pessoas vão dar hate na gente? A internet é assim, você tem que ser tudo 880, especialmente quando se trata de Disney. Olá, pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e, claro, vocês acharam mesmo que eu não ia aparecer aqui pra falar de Divertidamente 2? Logo Moá, a maior fã de Divertidamente aqui do Brasil? Que eu estou me dando esse título agora porque é o meu filme favorito da Pixar de todos os tempos. E claro que eu não poderia fazer uma review para falar sobre este filme sem uma pessoa igualmente apaixonada por Pixar, que gosta de conversar sobre as suas complexidades, nosso glorioso, cremosíssimo John, do Tralhas do John. Eu adoro conversar de forma extremamente complexa e pedante sobre filmes infantis. Lembra daquele dia? Eu vou ser a nostalgia. Lembra daquele dia que a gente fez um vídeo falando da Illumination? Maus tempos! Não foi a 30 segundos, galera. Essa é uma piada que vocês só vão entender depois de ter assistido o vídeo. O filme, quer dizer, mas fiquem por aqui. Não tem spoilers do enredo, assim, principal do filme, tá? Tirando as coisas que todo mundo já sabe. Tirando o que todo mundo já sabe, exatamente. Vamos lá. Primeiro de tudo, por que você acha, John, que Divertidamente foi um filme tão icônico quanto ele foi pra você? O que você acha? Eu acho que é um filme que ele sabe pegar muito bem a marca registrada da Disney, que é você tratar de forma sofisticada sobre o imaginário infantil, você lidar com essa coisa da antropomorfização da Disney, que é uma coisa clássica da animação, especialmente que a Pixar adora fazer, levar a um outro nível, dessa vez não são apenas objetos de imaginário infantil. É um e se dentro da sua própria cabeça sobre a psique humana. Não é nada que já não tivesse sido feito antes em outras animações do passado e tal, mas nunca feito tão bem cuidado, tão bem estruturado, com aquele carinho da Pixar. Sim. Por representar isso da melhor forma possível. Eu acho que esse filme ainda é o filme mais complexo da Pixar, assim, acho que de ambição e do que eles escolhem retratar. O Pete Docter foi o diretor mais ambicioso da Pixar. Infelizmente, depois do Soul, que saiu em 2020 direto no Disney Plus durante a pandemia, ele se aposentou como diretor, porque agora ele tem o cargo maior de chefia lá dentro da Pixar. Então, ele não dirige esse segundo Divertidamente, ele supervisiona e, enfim, tem aquele cargo de produtor executivo de sempre. Mas eu acho que foi assim uma perda terrível, porque eu acho que ele abriu o caminho pra muitas vozes legais que vieram nos últimos. Inclusive, sua maior pupila, Domichi, diretora de Bao, que já tem vídeo aqui no canal, e Red Crescer é uma Fera, que eu preciso fazer um vídeo para falar sobre, porque eu particularmente acho que é o melhor filme da Pixar dos últimos 6 anos. É justo. Ele é o melhor pra mim, depois do Viva, assim, disparado. Eu gosto mais que o Viva. Que filmaço, sabe? Não, o Viva é absolutamente lindo. Eu acho que o Viva tá no mesmo patamar. Mas o que o Red faz... Eu gosto mais de Red do que Viva. Sério? Oh. Eu gosto muito. Sim, Red é muito especial. Toda a leva das animações que saíram nessa época da pandemia da Pixar, eu gosto muito. E é importante a gente deixar isso claro aqui, porque Red, Crescer é uma Fera, ele é um filme que também fala sobre puberdade, que é o tema que o Divertidamente 2 se propõe a explorar, né? Tanto que o primeiro filme, lembra, ele termina com aquela piada do a Riley fez 13 anos agora, o que pode acontecer, né? Obviamente Divertidamente 2 é uma continuação de Divertidamente 1, mas também é meio que um complemento, assim, uma continuação espiritual de Red Crescer uma Fera. Eu acho incrível que a gente finalmente tenha filmes explorando sobre como é você deixar de ser criança e se tornar uma pré-adolescente mulher na sociedade que a gente tem, onde basicamente você ser uma garota e gostar de coisas consideradas de garota já é o suficiente pra todo mundo te zoar pro resto da vida. E o Red, ele fez isso de uma forma muito unapologetic, como é que eu posso falar isso? Uma forma muito visceral. Não apenas visceral, mas uma forma que é tipo assim, eu sou quem eu sou e eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Sim, é um filme que abraça muito o fato de que, eu sou uma garota de 14 anos. Eu tenho minhas convicções muito certas. Muito certas, meus hormônios estão muito pirados nas ideias. Eu amo muito as minhas amigas. Eu amo muito coisas muito bestas que tudo bem. Eu acho boy band de desenho. E tá tudo ótimo, sabe? Eu acho sensacional esse meu mundinho. E ao mesmo tempo, ela é uma boa aluna, ela é dedicada, ela tenta ser uma boa filha na melhor medida possível. Enquanto aqui, no Divertidamente, a gente vai ver um lado um pouco mais tóxico de como é entrar na puberdade. Que é quando você começa a se comparar com outras pessoas, quando você começa a querer ser aceita e até onde você pode ir
pra tentar ser aceita. Então eu acho que a mensagem do Divertidamente, ela meio que complementa um pouco o Turning Red. Enquanto o Red, ele é uma coisa mais, tipo assim, olhem pra mim, essa sou eu e eu não vou pedir desculpas. A Riley, no Divertidamente 2, ela tem todo um processo de primeiro tentar se encaixar num lugar novo, até ela descobrir que ela não precisa fingir que ela não é quem ela é, enfim. É aquela coisa que toda pré-adolescente passa em algum momento também. E é aquilo que o grande sábio, o tio Ben, falou. Esses são os anos onde você vai se tornar a pessoa que você vai ser pelo resto da sua vida. Novamente, bingo do John, citou o Homem-Aranha. Inclusive, está de Homem-Aranha. Mas o filme vai explorar isso, essa noção de que a Riley vai se reconstruir como pessoa. O que ela era como criança não vai poder ser a mesma coisa que era antes. E pode ser uma coisa muito interessante, pode ser uma coisa muito boa. E tem momentos tóxicos também, né? E pode dar muito errado. Exato. Você pode virar uma pessoa muito ruim, assim. Eu acho que esses dois filmes, se vocês puderem fazer um back-to-back deles, assim, assiste o Red no Disney Plus um dia antes e depois vai ver o Divertidamente 2, você vai ter uma experiência muito interessante do que é você ser uma garota na puberdade. Eu acho que já dá pra começar por aí, né? Porque os dois filmes, eles têm propostas bem diferentes. E vamos lá, quais são os pontos altos do filme pra mim? Eu quero já começar dizendo que eu achei ele um ótimo filme, eu gostei bastante das propostas que eles fizeram. A gente sabe que Divertidamente é um dos filmes mais complexos de construção, de ambientação, de mundo. Você imaginar como é que funciona a psicologia, as emoções e a cabeça de uma criança, de uma pessoa, são muito interessantes, e visualmente o filme continua lindíssimo. Eu já achava as texturas e tudo do primeiro filme lindas, lúdicas e diferentes, e aqui parece que botaram um 4K em cima mesmo, sabe? O visual desse filme tá absolutamente maravilhoso. Outra coisa, eu acho que dentre os personagens novos, a gente sabe que o personagem mais importante é a Ansiedade, né? Que em inglês é dublada pela Maya Hawke. Em português ela foi dublada pela Tata Werneck. Eu sou do time que gostou muito da dublagem da Tata. Aliás, eu achei que o elenco todo tá muito bem. Assim, eles estão muito em sintonia. Ficou muito divertida a versão brasileira. E eu achei que as vozes novas casaram bem com as vozes antigas. A construção de mundo da cabeça da Riley continua uma coisa bem divertida. Eles exploram algumas ideias novas, alguns novos lugares dessa terra do inconsciente dela. Sim. Que a gente não pode dar muito spoiler a respeito, mas se o primeiro filme era sobre ela tentar entender quem ela era e tinha muito aquela coisa das ilhas, da personalidade, o que forma os gostos dela e tudo mais, nesse aqui ela já tá virando adolescente, então é mais uma questão de como que ela se enxerga perante a sociedade. Então tem uma camada a mais que quando a gente é criança a gente não se importa com isso, a gente nem sabe o que é isso, a gente não tá tão preocupado assim. Acho que o que eles trazem esse filme da ideia da Riley crescendo é a ideia de que ela vai se tornar uma pessoa mais complexa. Sim. Uma pessoa que não só vai estar mais em sintonia com emoções mais complexas. Que são essas 4 emoções novas que mas vai lidar tem. com as contradições de ser uma pessoa adulta, jovem adulta, que seja. Que você não vai mais ser... A vida... O seu cérebro tá se formando, tá se consolidando, o seu senso de quem você é já tá mais consolidado. O filme vai começar a debater questões de moralidade, como você se percebe e como você é percebido pelo próximo, mas principalmente como você se percebe, o seu senso de si, quem é você como pessoa. E eu achei a ideia que eles fizeram aqui de como isso funcionaria na cabeça dela muito interessante, tanto a ideia técnica por trás disso, quanto a parte visual também. Eu achei que ficou muito bonito, muito bem construído. Lembra no primeiro filme que tem um momento da desconstrução das ideias? Viram coisas abstratas, formas abstratas e tudo mais? Esse tipo de animação ainda continua em alguns momentos aqui. Tem um momento ou outro eles podem brincar, resgatar um pouquinho o 2D, resgatar certas coisas. Nossa, quando entrou um 2D ali, eu fiquei tipo, meu Deus! Tem alguns poucos elementos em 2D, tem um pouquinho de stop motion também, então assim, é legal ver a Pixar tentando outras coisas. Um momento que alude a animação do passado do CGI, alguns momentos são os momentos mais legais de humor do filme. Cada vez mais você sente que você tem que brincar mais com a possibilidade da animação do CGI, você não pode só queremos realismo, queremos hardware. Não, a gente quer ver a criatividade do artista com a animação. Criatividade a gente sabe que é a parada da Pixar, né? Mas é uma coisa, a Pixar tem que lidar com o fato que eles têm um brand muito específico, um visual já muito estabelecido.
Mas eles lidaram bem, tipo, é um elemento pequeno, mas não é, por exemplo, que nem Wish, que tentou lidar com isso, trazendo aquele cel shading, mas ficou muito... Ficou um Vale da Estranheza, a cor não ficou não tem, tão bonita, quase não todo tem tempo. motion blur, não foi feito meio nas coxas. Ótima ideia, mas execução pela metade. Pois é. O que já não pode ser dito aqui, porque eu acho que a execução técnica desse filme, ela é, tipo... infalível. É lindo o filme. A única coisa que eu acho, assim, que me decepcionou só um pouquinho nessa parte é que, como a gente tá revisitando um mundo, não tem aquele mesmo brilho da primeira vez. E eu acho que eles não ousaram tanto em criar novas localizações. Tem algumas novas localizações muito interessantes e divertidas. Mas eu sinto que em muito da história ali das emoções principais, quando elas, né, a gente já viu isso no trailer, são expulsas da sala de controle e tem que dar um jeito de voltar pra lá, o que é uma repetição da lore do primeiro filme. Ela tá pegando num ponto do filme que meio que se expande pra todos os aspectos desse filme. Exato. Então, eu tô falando isso justamente porque a gente vai entrar agora no que talvez as pessoas fiquem um pouco chateadas com a gente, mas isso não é tipo assim, falar mal do filme, porque a gente realmente achou que o filme ele é bem feito, ele é bom. Mas ele é isso. O primeiro filme, ele é tipo celestial. Esse segundo, ele é bom. Ele é uma continuação competente. Sim, exatamente. Ele não insulta o primeiro e ele respeita muito o primeiro. E ele é uma continuação lógica de onde ele pode ir. Mas vamos lá, você quer entrar nesse assunto então? Sim. Pode começar. Mas ao mesmo tempo, no geral, também é um filme muito seguro. É um filme que... a gente vê muita batida repetida de roteiro do primeiro filme. Sim, tanto na estrutura do filme, quanto na construção do mundo, quanto nos temas que são abordados. Eu realmente vejo muita possibilidade no Divertidamente 2. Eu sei que o filme não foi feito pra ter uma continuação. Ele poderia muito bem ter sido só o primeiro filme. Obviamente, a motivação maior de fazer o filme é porque dinheiros. Mas é um filme que é uma ideia que eu vejo muita possibilidade em fazer uma continuação. E fazer uma continuação disso, ok, a Riley está crescendo, a Riley está entrando na puberdade, está se tornando adolescente. Tem muito potencial nisso. E eu acho que o filme... ele lida com isso de forma esperta, mas também não se arrisca de muitas e muitas formas. Por que é importante a gente mencionar especificamente isso? A gente tá num momento em que a Pixar, ela infelizmente ficou um pouco refém da Disney Animation, porque durante a pandemia os filmes da Disney, os filmes da Pixar, eles foram todos desovados no Disney Plus, sem receita extra, sem nada, sem nenhum tipo de cerimônia, sabe? E aí a gente chega num ponto que, claro, a gente sabe que os executivos, eles sempre vão procurar justificativas que envolvam o dinheiro. E a gente sabe que há um tempo atrás a Pixar falou, nós não vamos focar mais em sequências por um tempo, nós vamos fazer conteúdo original. Como que fazemos a Pixar dar dinheiro de novo nesse momento do cinema em que nada mais quase tá fazendo bilhão e a Disney precisa de dinheiro porque ela ainda está com prejuízos da pandemia. Sim. A Disney chegou nessa, acabou de teve a gestão desastrosa do Bob Chapek como CEO, o Bob Iger, onde o CEO saiu correndo lá de volta para o negócio e ele chegou com essa atitude. Ok, eu tô aqui pra fazer a Disney voltar a fazer dinheiro. E eu sou o cara que... eu estabeleci essa lógica de que a Disney, a gente investe em conteúdo que a gente já existia, compra Star Wars, compra Marvel, faz continuação de legado. Propriedade intelectual forte. Sim. Né? Então eu tô olhando na Pixar não como uma marca, como uma fábrica de criatividade, contar grandes histórias originais, mas sim como uma coleção de marcas, de propriedades intelectuais. E é muito triste que o Bob Iger, sendo quem ele é e tendo gerido tão bem a Disney no passado, tenha dado uma declaração que eu achei muito infeliz, que inclusive comentarei mais em um próximo vídeo, então aguardem esse vídeo, onde ele virou e falou, então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos focar novamente em temas mais abrangentes. Acho que nesses últimos filmes autorais, os artistas ficaram muito focados nessa questão catártica da sua experiência pessoal e tudo mais. E aí eu acho que por isso que não deu lá muito resultado. E eu fico pensando assim, Bob Iger, nem você acredita nisso, meu querido. Primeiro de tudo. A gente sabe que você precisa convencer o executivo, mas assim, nem você acredita nisso, meu filho. Em primeiro lugar, o filme não deu tanto resultado porque eles estavam jogados no streaming, não no cinema, pra começar. Todos eles, E eles foram recordes de streaming na época que eles saíram lá. Eu não sei que prejuízo é esse que eles estão vendo, aquilo, né,
Dois Irmãos é muito baseado na experiência pessoal do diretor. O Luca também, que é um diretor italiano. O Red também, que ela também é filha de imigrantes. E o Elementos também. O Elementos também vai nessa temporada. Mas isso é tipo... a fórmula da Pixar desde sempre. As experiências pessoais antes, elas eram experiências universais de homens de meia idade. Gente, o Andrew Stanton, ele foi procurando o Nemo porque ele tava sendo um pai super protetor com o filho dele. O John Lasseter fez carros depois de fazer uma viagem pela Rota 66 com a família dele. No geral, eram caras que estavam começando a ser pais pela primeira vez, começaram a fazer um monte de filmes sobre paternidade. O próprio Toy Story também, essa coisa. A evolução do Woody e do Buzz no Toy Story, do Woody principalmente. Essa coisa de você entender que seu filho precisa ir, como você lida com a síndrome do ninho vazio e tudo mais. Gente, isso tipo, sempre foi a Pixar. Sempre. Sempre. E é uma coisa, é uma má fé falando isso, porque é uma forma de trazer de você pegar esse discurso genérico que as pessoas chegam por aí falando tipo, porque os filmes agora são só política, são só mensagem, como se todos os filmes não fossem isso, e bons filmes especialmente. Como se tudo na vida não tivesse política envolvida. Porque a prioridade tem que ser o entretenimento e não a mensagem. Gente, que papo ridículo. E assim, eu acho que isso afeta a direção da Pixar daqui pra frente. Sim. E eu acho que afeta a escolha deles poderem investir em coisas originais e não ficarem presos em toda hora fazer um monte de sequência e afeta este filme nesse momento, Divertidamente 2, que é um filme que eu acho que, como eu falei, é esperto, mas ele se blinda de todas as formas possíveis pra não fazer nada de controverso. O que Red fez de olhos fechados. Sim. Ou seja... por exemplo, é uma piada que muita gente já fez quando começou aqui a falar de ter Divertidamente 2, que... novas emoções, então a Riley vai ter o tesão... assim... a gente já sabia que eles não iam fazer isso. Pode não ser nada tão na cara assim. Mas assim... é bizarro porque acaba sendo um filme de puberdade, de adolescência, que não tem nada de sexualidade envolvido. Tipo, E não digo sexualidade de pegação, porque as pessoas, infelizmente, as pessoas não sabem lidar com a palavra sexualidade, com a palavra educação sexual. Nossa o termo senhora. Educação sexual. É difícil a gente ter que repetir isso aqui. Sim. Né? A gente não tava esperando a Riley pegando ninguém, não, gente. Não. Mas, tipo, essa noção de você tá sentindo essa coisa hormonal, de que você tá mudando o jeito que você olha nas pessoas, tá sendo diferente. Sim. E não tem nada disso no filme. Vai ter muita gente que vai falar de que a obsessão da Riley lá com a garota mais velha é um negócio meio sáfico, né? Assim, também acho. Pode ser, eu também mas tá feito de uma forma muito neutra, pode dizer que é totalmente platônico. Porque a gente não quer. A Pixar quer passar longe de qualquer coisa remotamente LGBT atualmente, porque eles são cagões. Mas enfim, comparado isso, por exemplo, olha como o Red tratou com isso muito bem. De forma muito corajosa. É um filme que fala sobre despertar sexual, fala sobre começo de menstruação. Sem nada explícito. Não, continua sendo um filme super divertido, gente, super família. Juro, não existe, na minha opinião, e eu sou uma grande fã da Pixar, eu acompanho desde que começou. Não existe uma cena tão icônica, tão incrível, tão espetacular e ousada na história da Pixar quanto o final do período de latência da Mei em Red Crescer é uma Fera. Quando ela tá lá desenhando no caderninho dela. Eu juro por Deus, eu já saí da pré-adolescência há muito tempo. Eu tenho a minha cutis, ela tá bem preservada, mas eu já vou fazer 34 anos, então eu já tenho mais tempo de vida como adulta do que como criança / adolescente. Eu juro por Deus que aquele momento foi tão específico, foi tão pessoal, que mesmo não tendo passado pela mesma coisa do jeito da personagem, tipo, eu não sei desenhar nem bonequinho de palito e tudo mais, mas o jeito que se constrói todo o emocional, toda a iluminação, a música de tensão, o jeito como as expressões faciais da personagem vão mudando é universal, é uma experiência universal. O jeito que ela pensa, tipo, meu Deus, tô fazendo um negócio que é meio errado, mas eu gostei. Exato, que você tem vergonha, que você não entende por que você tá sentindo aquilo. Faltou um pouco disso, dessa coisa das descobertas, que foi uma coisa que no primeiro teaser do filme, do Divertidamente 2, era justamente aquela sirene tocando da puberdade. Então você imagina que vai ter essa energia de, meu Deus, uma cena, o que está acontecendo, sabe? E não entender o que ela tá sentindo, e tudo ser muito exagerado. Eles botam isso no começo, expandem lá o controle e tudo mais, e isso tem no trailer também. E aí as emoções originais começam a apertar, e as reações são muito além do que devia.
Mas depois isso some no resto do filme, sabe? Eu acho que eu fico com esse filme, eu sinto que ele é um filme que ele é muito redondinho, certinho, e eu sinto na forma dele lidar com essa questão do crescimento, é um filme que parece que tá muito bem consultado com vários pedagogos, vários psicólogos, pra entender todas as nuances de como funciona isso, mas sempre parece um pouco, eu tô sempre meio emocionalmente distante, porque nunca parece eu me uma sinto coisa... o psicólogo ouvindo uma criança, uma pré-adolescente falar, ao invés de me sentir ali junto com aquele pré-adolescente, que é uma coisa que o Red faz perfeitamente. Eu me sinto meio, tipo, vendo um retrato meio distante de uma criança / adolescente com a Riley, enquanto eu sinto que, tipo, sei lá, eu tô na pele da Mei Mei no Red. Da mesma forma que a gente também tá ali na pele do Andy, quando a gente vê ele brincando com os brinquedos dele, mesmo que você já seja adulto, quando você vê e revê Toy Story, É complicado, sabe? porque isso chega mais pro final, porque eu acho que Toy Story, Divertidamente, é muito uma série de filmes um pouco assim, primo de Toy Story. Você tem um claro paralelo entre o Andy e a Riley, entre o Woody e o Buzz e a alegria e a tristeza, o jeito que são essa abstração da infância dessa criança que vai uma jornada juntos pra ajudar essa criança. E os dois, no geral, tipo... O Andy, tipo, até antes do final de Toy Story 3, ele não era um personagem super complexo porque ele não tinha que aparecer muito. Não. Ele era só um garoto, assim, um menino genérico. A complexidade era nos brinquedos e na sensação de cumprir o seu papel e fazer aquela criança feliz. Então é a mesma coisa que as emoções falam aqui. Todos eles querem fazer a Riley feliz. Mas a Riley eu sinto que tem uma coisa um pouco parecida, de que ela é tipo a garota template genérica, só que a diferença é que eu tenho que seguir a Riley o tempo todo no filme. E as outras emoções têm que ser sempre explicitamente uma abstração delas, mas as emoções são os personagens principais, então sempre é um negócio, é uma coisa complicada de se lidar. Eu gosto muito da ansiedade, eu gosto muito da forma como eles retratam a crise de ansiedade, essa parte técnica e essa parte de desenvolvimento da história eu acho sensacional e esse pra mim é o ponto alto do filme, mas eu realmente sinto que uma coisa que a gente tava até conversando antes de gravar, que não acontece no Toy Story, que é o seguinte, do 1 ao 4, não importa se você também não gosta do 4, não é isso que a gente tá debatendo aqui. Existe um arco de crescimento do Woody muito e dos grande, outros personagens. E um crescimento de mundo, um crescimento de lore. E aqui você tem esse crescimento de mundo que não vai até onde ele poderia ir, mas ele faz um bom trabalho, mas você não vê as emoções, que são os personagens que têm os traços da humanidade que a gente tem que se identificar e acompanhar, crescendo na mesma proporção. Então assim, eu não vejo a alegria tendo evoluído nada desde o final do primeiro Divertidamente, porque ela tem uma jornada muito clara ali, de entender pra que serve a tristeza e tudo mais. Ela tem tipo um arquinho no filme, mas no geral você não sente que é um personagem muito diferente do que a gente já conhecia. Exato. Tipo, nenhum deles, a tristeza também, as duas principais, eu sinto que elas estão muito ali pra cumprir tabela, o filme sabe? Tá entregando, tipo, um pouco daquilo que a gente gostava do primeiro filme de novo. Sim, exato. Até nas escolhas de roteiro, de agora eles vão sair da sala de comando, eles têm que dar um jeito de voltar. Eles vão ter agora várias pequenas aventurazinhas que com... Ok, a gente tinha, sei lá, os medos, o pensamento abstrato, o inconsciente no primeiro filme, ok, agora vai ter, sei lá, o rio do pensamento, o negócio do abismo do sarcasmo, que, tipo, tá pra substituir. Nenhum deles parece tão criativo quanto os abstratos do primeiro filme. Nenhum deles serve tanto assim no filme quanto as coisas serviam no primeiro, né? Quando se trata dessas animações, dessas animações dos últimos anos, no caso mais de 20 anos, mas enfim, que servem as duas continuações que pra mim são muito que o exemplo do que elas deveriam tentar ser, que marcaram muito um padrão, é Toy Story 2 e Shrek 2. Os dois filmes, são dois filmes que crescem de formas diferentes os seus mundos. Shrek 2 expande demais o universo de Shrek, tipo, o primeiro filme era um filme meio contido, agora vira um universo gigante, cheio de possibilidades, tão distante, 1 milhão de personagens, o Gato de Botas, ele é imenso, e Toy Story 2 expande psicologicamente. O primeiro filme você tinha o Woody como um personagem interessante, meio neurótico e tal. No segundo filme o Woody passa a ser esse personagem de contemplar a mortalidade, a passagem do tempo. É um crescimento muito grande, que vira tipo o mote da franquia daí pra frente. E Divertidamente 2 eu não sei, eu acho que eu não sinto um crescimento tão grande assim. Porque ele faz a progressão natural de que a Ryan está um pouco mais crescida e agora ela tem outros desafios na vida. Um pouco mais complexos, né? Mas não parece um novo capítulo tão ousado assim nessa história. E eu acho que Divertidamente era um desses filmes que merecia. Merecia. Sabe? Uma coisa um pouco mais pessoal, talvez. Mas ele não é um filme excelente e eu acredito que daqui a um ano
todo mundo vai continuar falando do primeiro filme, como as pessoas vêm fazendo nos últimos 9 anos. Ano que vem ele completa 10 anos. Mas eu não acho que as pessoas vão mencionar tanto esse filme mais pra frente. Ele vai ser, é verdade, a sequência é legal também. Então nesse sentido, eu não sei, nesse sentido ele fica um pouco como uma sequência parecida com Incríveis 2, Procurando Dory, essas continuações mais recentes. São filmes bacanas, mas além de dar mais de um filme muito querido, ele não é essa grande evolução. Mas dito isso, ele não é um filme que eu acho que vai decepcionar vocês. Ele não é um filme que você vai sair falando, nossa, que filme chato, que filme ruim, que filme qualquer coisa. Mas ainda assim, eu acho que ele acaba sendo um filme na sombra. Sim. Tanto do primeiro filme, quanto de Red Crescer uma Fera, que é espetacular. Que é meio que a versão superior desse filme. Tratou esses temas de forma mais corajosa, de forma mais ousada, muito mais engraçada e muito mais emocionante. O grande filme de puberdade da Pixar segue sendo Red Crescer uma Fera, inclusive vão dar streaming nele no Disney Plus. Exato. É isso. Então contem pra nós, se vocês já assistiram Divertidamente, porque a gente tá lançando esse vídeo antes do lançamento oficial do filme, me contem aí o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Me contem também o que vocês acham de Red, porque eu ainda não fiz vídeo sobre, eu quero muito saber. É um filme que segue na minha lista de favoritos, assim, animações favoritas da vida. Então eu quero muito também discutir um pouquinho sobre isso com vocês aqui embaixo. Eu sempre olho e respondo os comentários, tá bom? Não esqueçam de seguir o canal do John, de dar like neste belíssimo vídeo, não é mesmo? E recomendar para os seus amigos que também estão ansiosos pra assistir Divertidamente 2. Conta aqui qual é o seu Divertidamente dominante aí também, dos clássicos que vocês já assistiram. É isso, galera. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo pra todos vocês. E não se esqueçam, somos todos Geraldo! Tchau!